Você começou o seu livro, mas aí não sabe mais o que fazer para terminar, não consegue terminar esse livro, tá sem ideia de como finalizar, ou então chegou no meio do livro, assim, pro final, acabaram as ideias, parece até que você não tem mais inspiração, não vem mais ideias, será que você deve desistir de ser escritor, você não tem o dom para isso? Se você tem alguma dessas dúvidas, fica comigo até o final desse vídeo, porque tudo que eu vou te falar aqui vai ser muito importante para te ajudar a destravar isso daí. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu sempre falo pra galera que vem me perguntar: tô com dificuldade em terminar o meu livro, e olha que é bastante gente que traz essa dificuldade pra mim, viu? Qual é o maior problema dessa dificuldade? A primeira pergunta que eu te faço é: qual a estrutura narrativa que você escolheu seguir para começar a escrever o seu livro? Porque isso vai fazer uma tremenda de uma enorme diferença na hora de você não só começar a escrever, como também desenvolver todo o seu livro e também saber como finalizar. Porque muitas pessoas só começam a escrever. Muitas pessoas não têm a menor noção da dimensão que são as técnicas de escrita. Existem inúmeras técnicas de escrita que você precisa conhecer, tanto para saber como iniciar, também como desenvolver todo o seu livro e terminar o livro de forma incrível, impactante, tudo isso de forma emocionante, envolvente, interessante para o seu leitor, e tudo isso com muita facilidade. Então as técnicas de escrita, elas nos permitem fazer todo esse processo com muito mais facilidade. E uma dessas técnicas é o que a gente chama de estrutura narrativa. E existem diversas estruturas narrativas, e se você só começou a escrever, Marina, nem sabia que tinha isso, eu só saí escrevendo mesmo porque eu tive uma ideia, sempre quis escrever um livro, fui lá e tentei escrever, comecei a escrever, cheguei no meio, não sei mais como terminar. Então a primeira coisa é você talvez pensar até mesmo em às vezes reescrever aí, adaptando dentro de uma estrutura. Muitas vezes, sem perceber, a gente acaba criando alguma estrutura básica na nossa cabeça, que a estrutura mais clássica que existe é aquela classicona, início, meio e fim. Só que essa classicona não dá muito detalhe pra gente, né? Você deve ter feito o início, deve ter começado o meio, e o fim tá meio estranho aí pra você. Primeira coisa, você tinha que ter feito isso antes de começar a escrever o seu livro. Uma coisa que eu sempre recomendo, que tem uma estratégia de escrita que eu desenvolvi que eu chamo de estruturação acelerada. E isso é uma das coisas que você cria antes mesmo de começar a escrever, justamente para não ter essa dificuldade de, no meio da escrita, assim, no meio do livro, ficar sem ideia, não saber mais o que fazer. Então, essa estrutura narrativa é uma coisa que você define antes de começar, mas se você já começou, não se preocupe, dá pra fazer agora, só que para de escrever um pouquinho onde você ficou travado aí, pra pensar nessa estrutura. E isso é uma das coisas, se você tiver todas as técnicas da estruturação acelerada, que eu ensino de forma completinha lá no meu treinamento, que vocês podem saber mais no link que tá na descrição aqui do vídeo, você não vai ter mais esse problema nunca mais mesmo, tá? Você sempre vai desenvolver seus livros com facilidade. Não tem nada a ver com dom, talento mágico e nem inspiração, nada disso. São só técnicas. Então por que essa estrutura muda tudo? Porque você pode ter começado com a clássica estrutura início, meio e fim, o fim tá meio vago na sua mente. Tem uma outra estrutura que você começa o livro pelo fim. Então às vezes você tá meio sem saber como terminar, tem livros que começam pelo final. Aí tem o desenvolvimento para descobrir o que aconteceu no começo, que o começo na verdade está no final do livro. Então olha que doido. Olha como é que se você muda a estrutura, muda completamente como você vai terminar o seu livro. Tem uma estrutura lá da jornada do herói, que muitas pessoas conhecem, que já te dá exatamente como finalizar o seu livro. Então quem segue a jornada do herói nem tem que ficar pensando, como eu vou finalizar. A jornada do herói te diz exatamente como você vai finalizar o seu livro, não tem mistério. E tem mais 10 estruturas aí que você pode utilizar com o seu livro, e cada estrutura vai se encaixar melhor no tipo de história que você quiser escrever. Nem todas as estruturas vão servir para todos os casos. Então por isso é importante você conhecer todas elas e saber qual delas é a melhor no seu caso, pro livro, pra história que você quer desenvolver ou já começou aí a desenvolver, né? Então isso é a primeira coisa. Mas tem algumas outras dicas sobre essa questão da finalização que são importantes, que é legal já mencionar aqui também, que além da estrutura, como eu falei para vocês, existem muitas técnicas, muitas estratégias para você usar no seu livro. Nada é super dom, nada de inspiração.
tudo é técnica e estratégia aí para você escrever um bom livro com facilidade. Então, além da estrutura, que é só uma das coisas que você faz aí de planejamento de livro, uma delas, tem várias outras para você conseguir escrever com facilidade. Quando a gente chega de fato no final, existem técnicas específicas para a finalização de livro. Uma delas é o tipo de finalização que você vai fazer. Primeira coisa que você tem que saber, existem 3 tipos de finalização. Tem a finalização aberta, a finalização fechada e a finalização reflexiva. Como são esses três tipos de finalização, né? A aberta é quando você, por exemplo, você pode usar essa finalização aberta tanto em livro único quanto em livro que tem continuação. Geralmente, quando tem continuação, o pessoal faz muito isso, né? Que você termina meio que sem terminar, sabe? Termina com aquele de vem mais aí. Você termina, mas fala assim, ou então termina, não, nem termina a história direito, pra você saber o que vai acontecer, que nem último episódio de temporada de série, sabe? Tem gente que faz isso. Eu não recomendo você quebrar uma cena importante para depois a pessoa descobrir no próximo livro, que você pode frustrar seus leitores com isso. Mas não é exatamente assim a finalização aberta. É mais como você, tipo assim, acabou a história, só que eles nem imaginavam que vai vir muito mais aí, que ainda vai acontecer muita coisa. É você demonstrar que acabou, mas não acabou, sabe? Aquele livro ali, aquela história, aquele primeiro ali, acabou. Mas pode ser que venha mais aí. Por que eu falei que também dá pra fazer isso em livro único? Eu já fiz muito isso também com alguns livros meus, que eu escrevi pensando que seria um livro único. Depois de um tempo, me veio a ideia para continuação. Pronto, já tinha feito um final aberto que dá a entender de que pode ser ou não que tenha algo depois. Pode ser que a história tenha acabado ali mesmo, só ficou um final aberto mesmo, ou então ainda pode ter abertura para mais alguma coisa que pode vir depois. Então foi o que eu fiz com 2 dos meus livros, que não era para ter continuação, eu acabei fazendo depois. Então, às vezes ter uma finalização aberta ajuda nesses casos. A finalização fechada é aquela que acabou mesmo. Você finalizou, é fim, é feliz para sempre e acabou, entendeu? Você demonstra clara e nitidamente que não vai ter uma continuação. No final, você fala assim, e aí acabou, e aí eles foram ver feliz para sempre, e aí eles não iam mais ter problemas, não iam ter mais que se preocupar. Enfim, da forma como você demonstra que realmente acabou ali mesmo, não tem mais nada depois. E a finalização reflexiva é, por exemplo, se você finalizar com um questionamento, uma lição da vida, uma lição moral, uma reflexão sobre a vida. Às vezes um livro mais poético, mais filosófico, às vezes usam muito isso, sabe? Um romance mais filosófico, alguma coisa nesse sentido, te permite terminar assim, você se questionando o leitor sobre meio que tudo que aconteceu ali na história. É uma possibilidade também. E ainda tem mais uma última coisa que você pode fazer na sua finalização, que é usar um epílogo. Epílogo, tipo um prólogo, sabe? Que a gente vem antes ali do livro começar. Tem como você fazer um epílogo também para finalizar. Que aí esse epílogo eu vou deixar... Eu não vou explicar tanto sobre o epílogo aqui, mas ele é uma das formas de finalização do epílogo, que geralmente é uma cena complementar, que você pode usar ali também para gerar uma antecipação para o próximo livro que vai vir, ou só para finalizar mesmo com alguma cena complementar. Então, basicamente, essas são as maiores dicas para você conseguir terminar de escrever o seu livro com muito mais facilidade. Comenta aqui o que você achou, compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos.